Organize sua carteira de cobrança em um só local. Enriqueça informações e priorize inadimplentes com tecnologia de ponta. Torne o seu processo de cobrança mais inteligente com o Assertiva Recupere. Saiba mais no link da descrição desse vídeo. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com um grande amigo aqui, um professor que eu sempre falo, quando eu estava lá, moleque ainda, né, conta essa história toda hora, tinha que fazer uma carta para um cliente lá na CSU, e aí fui lá com o Boanerges fez a carta, cara, corrigiu, cara, e eu falei, um dia eu vou escrever que nem esse cara. Então eu tenho, assim, um orgulho muito grande de ter passado todo esse momento com você, e hoje estar aqui conversando com você, tendo você como meu amigo, Boanerges. Obrigado aí da presença, viu? Obrigado a você, Tambelina. É uma alegria a gente estar juntos aqui, é uma alegria a gente relembrar aí esse nosso histórico já de longa data de relacionamento, já fizemos várias coisas juntos em empresas, já sob sua liderança, já editamos um livro, né? Eu participei Isso ali com aí, uma exatamente. pequena contribuição e estamos aqui para tabelar, né? Para trocar Isso ideias aí. sobre um tema que você está trazendo e que é muito relevante. Isso aí, esse tema é um tema que eu tinha conversado já com o Boanerges outras oportunidades, a gente tinha ensaiado de fazer esse vídeo, e agora é a hora da gente falar sobre ele, né? E antes disso, eu queria só agradecer meus patrocinadores aí, Assertiva Soluções, Portal Seção de Crédito, Recupere, PG+, e DIP. Obrigado Que aí pelo bom. patrocínio, obrigado, são vocês que fazem que a gente continue aqui gerando conteúdo. E aí, qual é a ideia hoje desse papo? Eu selecionei um tema que eu tive recentemente, quem me acompanha viu que eu tive recentemente no Peru. E lá no Peru eu trouxe um dado que parece assim meio assustador, e depois conversando com algumas pessoas, eu acabei tendo assim aquela questão de falar, pô, mas peraí, será que isso é tão diferente ou tão problemático? E é o quê? O tema é a informalidade do trabalho, né? No Peru, dizem que 70 a 80% da população trabalham de forma informal. Fui buscar esse dado no Brasil, finalmente consegui achar um. Ele está um pouco desatualizado, mas indicadores aí mostram do IBGE que a gente tem um nível de informalidade que chega a 40%. Então, é metade do Peru. E aí, buscando também informações em outros países, né, viu o tamanho do crescimento da informalidade, principalmente pós-pandemia, nos Estados Unidos, né, e isso aconteceu sem dúvida no Brasil, por conta de serviços como Uber, como iFood, Rappi, que exatamente dão a possibilidade da pessoa, inclusive, não ter simplesmente um emprego, ela pode até trabalhar meio período de carteira assinada e depois fazer o trabalho também nesses aplicativos. E aí eu trouxe o Boanerges, que é um expert, um cara super conceituado aí, que está sempre dando entrevistas aos canais de comunicação aí. Recomendo procurarem aí a última, que foi sobre essa questão que a gente estava conversando um pouquinho aqui, sobre a questão dos juros do cartão de crédito, do parcelado sem juros, do rotativo, né? Que é uma discussão que ainda vai longe aqui no país. E aí, Boanerges, então eu queria colocar para você, né? A gente sempre tem aquela questão, né? Puxa vida, que é melhor? Né? É melhor eu ter a minha informalidade, onde eu controlo o meu empregador, ou eu controlo aquilo que eu trabalho, inclusive o meu tempo de trabalho, ou eu ter a estabilidade de, por exemplo, uma situação no Brasil como a CLT, e já fez 80 anos, a CLT é de 1943, né? Nem eu nem você estávamos nem planejados, né, Boanerges? Pois é, não, muito antes, né? Exatamente. Me diz um pouquinho da tua opinião com relação a essa questão da informalidade, como é que você vê essa questão? Excelente, Tabellini. É um tema estrutural, um tema Sem dúvida. que diz muito sobre a qualidade, né, da economia, sobre processos tradicionais, sobre uma evolução histórica, sobre estrutura de mercado, sobre perfil, indicadores socioeconômicos, etc. E o Brasil, como você mesmo já colocou, ele tem indicadores que não são dos melhores nessa área, mas
tem gente pior do que a gente, né? Tem gente que está aqui próximo da gente, na América Latina, etc., que está numa situação mais agravada, pelo menos agravada desse ponto de vista. Porque quando você olha, em princípio, ter uma economia de uma maneira geral, e o emprego, em particular, mais formalizada, você tem uma economia mais saudável de uma maneira geral, você tem menos custos envolvidos, na realidade você tem mais controle, você tem mais equilíbrio, você tem mais recursos, inclusive públicos, para investir em saúde, em educação, em segurança, etc. Então, enfim, você tem um mercado e basta olhar para as economias mais desenvolvidas. Sem Né? dúvida. Basta olhar para os países, chamados países de primeiro mundo, quer dizer, para a Europa, de uma maneira geral, para algum outro país da Ásia, para os próprios Estados Unidos e Canadá, etc. Tal. Nesses países, a referência que a gente tem é que o nível de informalidade é baixo, relativamente mais baixo, bem mais baixo do que o que a gente tem aqui No Brasil. na América Latina, do que a gente tem. Então, na África nem se fala, Nossa. em outros países da Ásia, então, também nem se fala, etc. Então, mas não é um assunto simples, né? Como você Não. mesmo já começou a colocar, não é um assunto de bem e do mal, do certo e do errado. Não tem, ele tem nuances, ele tem vários aspectos que você precisa considerar, né? E um dos aspectos importantes que você estava colocando agora é esse espírito empreendedor do brasileiro. Exatamente. Brasileiro de outros países, tudo bem, mas vamos falar do Sem dúvida. Brasil, vamos falar da nossa realidade. Mas aí é que está. Aí de cara, a gente vê a quantidade de pessoas que acabam criando o seu negócio, ou acabam ou vendendo o seu serviço, o seu próprio serviço, ou dando um jeito, etc., né, de uma maneira informal, sem ter uma relação formal estabelecida. Aí vem a pergunta: ele está fazendo isso por vontade própria ou ele está fazendo isso por falta de alternativa? Né? Exatamente. O que é uma questão séria, né? Quer dizer, ele está sendo empurrado pelas circunstâncias, pelo desemprego, pela falta de um emprego tradicional, estruturado, formal, com encargos, com proteções, com férias, com fundo de garantia, etc., toda aquela legislação trabalhista, etc., ou ele está fazendo isso por uma opção, porque ele acha que ele vai ter mais liberdade, mais flexibilidade, porque ele vai ter mais capacidade de inovar, de criar, etc. Então, assim, a resposta não é simples. Não, não é. A resposta não é uma coisa ou outra. Tem as duas coisas misturadas aí nessa história. Mas certamente muito do empreendedorismo brasileiro, tá, é forçado. Ele é empurrado pelas circunstâncias, né? Seja momentâneas, seja temporárias, e que acaba, às vezes, se perpetuando, se repetindo, dando continuidade, ou acaba sendo alguma coisa que leva essas pessoas, já desde cara, desde o início, pelas barreiras que ele encontra no mercado formal, já ir direto para o mercado informal. E tem também, a gente tem que levar em consideração, que a informalidade também é fonte, tem um lado negativo da informalidade, ela é fonte de muita atividade ilegal, Ilegal, exato. de muita atividade criminosa até. Tá? Então, a gente também tem que levar em consideração que nem tudo são flores em relação à informalidade. Né? Nem tudo é empreendedorismo, digamos, saudável que merece ser estimulado. Mas também nem tudo é só criminalidade, é só atividade ilegal. Então, tem esse panorama, esse quadro inicial, que é complexo, né, e que todo governo aí acaba se deparando e acaba não fazendo uma coisa ou outra, mas não fazendo muito, porque isso mexe com as estruturas do país, e isso demora para ter efeitos, mas que precisa ser devidamente diagnosticado, devidamente atacado, e em cima disso tudo ainda tem os programas de apoio do governo, né? Sem Os dúvida. Bolsas Famílias da vida e os seus equivalentes, etc., que ou estimulam, né, de um lado, uma não atividade. Exatamente.
Pois é, essa é uma das críticas possíveis, Perfeito, não são exato. devidamente controlados para que ele possa ser saudável, que tenha porta de entrada e tenha porta de saída, É, e que tenha uma formação desse pessoal, uma exato. transformação desse pessoal em termos de capacitação de trabalho dele e da própria família, né, dos filhos, etc., com educação, com presença na escola, etc., para que esse assunto não se perpetue, para que o governo não seja um grande doador aí de recursos, reciclador de Porque recursos. isso é insustentável a longo prazo, né? Quer dizer, você vai. E assim, eu vejo muitas vezes, assim, o brasileiro, sem dúvida nenhuma, é um povo, como você disse, esse empreendedorismo é fantástico. Mas a gente sempre vê situações aí específicas, muitas vezes, de que, pô, cara, mas se o governo me dá lá o meu rendimentozinho, meu Bolsa Família, para que eu vou me esforçar? Para que eu vou trabalhar? Então, isso é muito negativo, né? Eu acho que todo programa social, como você mesmo disse, tem que ter uma porta de entrada e uma porta de saída. Eu não posso ficar com isso eternamente. Agora, falando de Brasil, né? E aí, cara, toda vez que eu vou falar da pandemia, a gente tem a pandemia como uma coisa terrível que aconteceu, porém, com uma ação transformadora em inúmeros setores, né? E na questão do trabalho informal também, a gente vê quanto cresceu, por exemplo, o uso de aplicativos, né, digitais, entregas de serviço, e o quanto que isso, inclusive, acabou gerando uma oportunidade da pessoa que de repente tem um meio trabalho, um trabalho temporário, buscar uma outra forma de trabalho, né? Eu estava lendo uma reportagem falando dos Estados Unidos, o quanto cresce o número de informais que atuam diretamente em aplicativos. E, inclusive, que esse cara é um cara que demanda menos crédito, porque a hora que ele precisa de dinheiro, ele vai lá e ele acelera o trabalho. Ele fala: ah, estou trabalhando 8 horas por dia, estou precisando de dinheiro, vou trabalhar 10. Enfim, é claro que isso não é saudável para ninguém, mas também não mata ninguém se for processo temporário. E aí a gente está vendo aí uma pressão muito grande para o próprio Uber, que é uma empresa mundial, né? Pô, cara, como é que o Uber vai criar um processo CLT, né, para o motorista, tal? Então, cara, essa é uma questão que muitas vezes eu acho que e aí eu vou juntar com uma outra questão, né? O quanto é difícil hoje, e aí você falou, pô, o cara vai lá e vai por uma informalidade. Por que ele não se regulariza? Cara, quanto custa empregar 3, 4 pessoas como CLT? Então, assim, eu estava lendo sobre a CLT também, para bater esse papo com você. É uma legislação de 80 anos que, sem dúvida nenhuma, deveria ter algumas mudanças aí sendo reformuladas para que a gente pudesse atuar um pouco nos dias de hoje, que já é um mundo. Pô, estamos em 2023, está diferente de 1940, né? Então, assim, cara, essas questões, trabalhos informais por plataformas, é, qual a dificuldade de uma pessoa empreender no sentido legal, de abrir uma empresa, ter funcionários, né? Eu sempre falo que o empresário brasileiro sempre é mal visto, né? Aquele cara rotulado, é o massacrante, é o cara que me massacra. Mas, cara, ele é o cara que gera emprego, que bota comida na boca de inúmeras famílias. Como é que a gente pode pensar nessa realidade e pensar no que muda daqui para frente nesse sentido? Excelente questão, Tambelini. E aqui não existe assim o bem e o mal, sabe, o certo e o errado, etc. O que existe na realidade é um processo de transformação intenso em andamento, que foi acelerado tremendamente pela pandemia, né? Quer dizer, a pandemia Sem dúvida. trouxe uma série de efeitos na vida das pessoas, né? Na saúde, muitos morreram, inclusive, infelizmente, muitos tiveram, enfim, impacto no seu trabalho, na sua vida, nos seus relacionamentos, etc. Quer dizer, teve uma. Mas nesse assunto que nós estamos conversando aqui, relações de trabalho, empreendedorismo, informalidade, etc., tal, o efeito foi de um acelerador tremendo de Sem dúvida. processos de mudança que já vinham acontecendo e que iriam demorar bem mais anos. Coisas que iriam demorar talvez 5 a 10 anos aconteceram em 2 a 3 anos da pandemia. Então, a gente Aí. está vendo uma realidade em que você tem hoje uma quantidade, tanto o usuário se habituou, né, falando especificamente Sem de dúvida. entrega de serviços,
serviço de delivery, tomando isso como uma referência. Tanto o usuário se habituou a esse tipo de serviço, pela praticidade, pela comodidade, né? Enfim, pela possibilidade de comparação, de escolha, etc., tal, enfim, conveniência, chega na sua porta, na sua casa, etc., Muitas vezes como no dia também, seguinte, né? pois é, como também se multiplicou a quantidade de ofertantes desse serviço. Né? Quer dizer, tem grandes empresas fazendo isso, tem uma em particular que é a maior de todas, etc., tal, mas tem uma grande quantidade de agentes que estão fazendo a entrega, os motoboys, assim, os entregadores que fazem esse processo, que aumentou tremendamente aí. Você vê a cidade inteira, um monte de motoboys circulando aí para fazendo seus processos de entrega, de delivery de comida, especificamente, para não falar de outros tipos de delivery Sem também, dúvida. de supermercados, etc. Mas aí é que está. Quando você olha um fenômeno dessa natureza, não adianta primeiro negar os fatos. Eles estão aí, eles aconteceram. Agora, também é bom olhar os prós e contras dessa história. Sem dúvida. Existe um monte de gente que, dessa maneira, conseguiu emprego, dessa maneira, conseguiu renda e está conseguindo, enfim, se sustentar e sustentar, eventualmente, uma família, etc. É verdade. Do outro lado, existe uma grande precarização das Sem relações de dúvida. trabalho. Sem Outro dúvida. ponto que tem que ser verificado. Esse cara não tem nenhuma proteção, né? Ele não tem proteção nem da empresa ali diretamente, que cobra ele basicamente em cima de produtividade, né? Isso aí. Ele não tem nenhuma proteção do Estado mais diretamente, porque ele não existe, Do né? Estado. Então, a legislação que daria base, que dá base, que protege, etc., a CLT, a chamada CLT aí, com mais de 80 anos, etc., no Brasil, ela está completamente desatualizada. Exato. Ela é inócua para esse tipo E, de relação. e aí, me perdoe te interromper, né? Não é Vontade. possível que nos anos de hoje, no século XXI, a gente só tenha duas opções. É ou a informalidade ou a CLT. Tem que existir outra alternativa, né, Bonerges? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Precisa ter mais alternativas que reflitam a realidade, né? Exato. Que sejam adequadas à vida como ela é, não à vida como Exatamente. deveria ser ou como já foi, Ou já né? foi. Exatamente. E que não é mais. Porque esse é o tipo de relação, não tem nada a ver com um funcionário dentro de uma empresa ou Não. mesmo dentro de um órgão do governo, para a pessoa Exatamente. que ganhou, etc., e tem lá seu horário de entrada, seu horário de saída, etc. Mesmo essas relações estão sendo modificadas, né? Porque você tem muitos casos onde você não tem mais a exigência da presença física, você tem a exatamente. exigência da entrega, né? Da Mesmo entrega. dentro chamado O que eu sempre formal, acreditei, né, cara? O que eu tenho que ter é entrega. Não, se eu estou na minha casa. não horário, Se eu... né? Não o Exatamente. horário que você entra, o horário que você sai, Exatamente. que levavam, inclusive, aquelas figuras até caricatas, né? Do funcionário público que deixa o paletó na cadeira, né? Enfim, como se estivesse trabalhando. Tá? Você Trabalhando, cai exatamente. e bateu o ponto na entrada, vai bater o ponto na saída, etc. E, em princípio, ele vai receber porque ele participou. Isso não Exatamente. faz sentido. Isso, Não. na realidade, é uma herança que a gente tem do passado, e estamos falando ainda do mundo formal, e que precisa ser modificado. No mundo informal, então, mais ainda. O mundo informal não está devidamente contemplado dentro dessas relações. Quando entra, né, quando entram os órgãos, o mundo da justiça, os órgãos, a própria legislação, entre o poder legislativo, etc., e tenta modificar e interferir nessas relações e redefinir, etc., a gente vê muitas vezes, infelizmente, maiores distorções ainda. Por exemplo, querer obrigar que uma empresa de aplicativo, uma empresa que vive do aplicativo, que ela é responsável por esse processo de aproximar o lado, né, do comprador, do vendedor, e tem ali um entregador também no meio desse processo, que, na realidade, essa empresa de aplicativo empregue com carteira assinada todo esse pessoal que faz as entregas. Não faz sentido. Nenhum. Faz sentido. Isso não é a maneira saudável, digamos, equilibrada de fazer isso acontecer, porque não é essa relação que se estabeleceu ali. A relação Exatamente. que existe é de outra natureza.
Então, haja tempo, haja aí criatividade, haja seriedade aí, digamos, dos legisladores e da própria justiça, etc., de trabalhar com esses temas nos assuntos práticos, nos assuntos que já estão acontecendo, e numa legislação mais ampla, uma legislação que modifique, que se adapte a essa realidade, para que a legislação reflita melhor, nesse caso ela está muito defasada, está muito atrasada, reflita melhor a realidade que existe no mercado, a realidade da informalidade ou de relações que são diferentes. Não vou nem chamar só de formalidade e informalidade, Não, são mas relações diferentes, são perfeito. relações mais fluidas, são relações de outra natureza, que, na realidade, precisam também de um certo reequilíbrio, precisam de alguma proteção, de alguma interferência do Estado, etc. Não pode cair no outro extremo do vale tudo, mas também não pode querer cair no outro extremo do tradicional de uma carteira assinada. Uhum. Exatamente, perfeito. E Bonerges, uma outra questão, né, que eu acho que tem uma relevância muito importante, que no final tá nessa discussão de reformular as normativas, né? Eu me lembro muito que eu vi, a gente teve aí no momento da pandemia uma série de empresas que acabaram tendo que demitir funcionários, tal. E isso aconteceu no mundo todo, né? Não aconteceu só no Brasil. Porém, quando a gente vai comparar algumas situações, e aí eu peguei particularmente a questão dos Estados Unidos, que é onde eu vi bem essa relação, a questão de, olha, eu estou tendo que demitir uma pessoa aqui porque, cara, parou, o mundo parou e eu não tenho como produzir, então eu não tenho como pagar essa pessoa, então eu vou demitir. Ah, e aí, beleza, depois de um período isso voltou, eu vou lá e contrato de novo, né? Então a minha relação demissão-contratação é muito fácil, é muito rápida. Essa é uma outra questão que no Brasil é dolorosa ainda, né? E de novo, a gente fala aí de reforma da Previdência, reforma tributária, cara, a reforma trabalhista, né? Não, fizemos uma reforma trabalhista, cara, mas não mudou absolutamente nada que deveria ter mudado para suprir essas questões, né? Hoje em dia, como eu falei, contratar uma pessoa e demitir uma pessoa. Hoje, por exemplo, a gente chegou na época de Go-On, desenvolver score para a empresa de cobrança, e quando para ela selecionar funcionário, para ela ver qual a probabilidade desse cara entrar e sair imediatamente, né? Porque, cara, isso é um dinheiro, turnover, isso custa dinheiro, né? E essa também é uma questão importante desse processo todo. Você tem toda a razão. Na realidade, a própria legislação trabalhista atual, dentro do mundo formal, digamos, das relações formais de trabalho, etc., ela continua muito defasada, ela reflete um passado que já não existe, e o fato dela ser muito rígida, de um lado, né, e tende a proteger a parte mais frágil, que é o trabalhador, etc., ela acaba criando distorções também, Exatamente. distorções muito grandes, né? Como essa que você falou, um custo muito grande de contratar, o que leva, então, a empresa a pensar duas vezes antes de contratar. Um custo Até muito grande ampliar, de né? demitir, né? Também leva a empresa a avaliar seriamente se demite ou não, porque você não tem a flexibilidade, né, do ajuste que precisava haver entre oferta e demanda, nesse caso, oferta e Sem dúvida. demanda de trabalho, e que reflete muitas vezes a realidade da economia, né? Um ciclo econômico, um período em que a economia está indo melhor, que está crescendo mais, que tem mais demanda, tem mais vendas, tem mais, e aí precisa de mais funcionários, precisa de mais emprego, e o inverso, né? Períodos de depressão, ou períodos de queda, de recessão, etc., em que precisa encolher. A gente não tem esse mecanismo. Então, muitas vezes, você não contrata porque você tem medo de demitir, porque Exato. contratar vai ser caro e demitir vai ser Demitir mais mais caro caro ainda. ainda. Isso aí. Então, esse é um problema. Então, imagina o trabalho que teria que ter um legislador, quer dizer, acho que é um trabalho, não é para uma pessoa, acho que é Sem para uma dúvida. comissão, para um grupo grande, etc. E a gente não vê falar nisso. Não Você tem vê. toda a razão. A gente ouve falar em várias reformas importantes que
estão em andamento, né, como a tributária, uma delas, etc., mas a gente não vê nenhum trabalho mais estruturado sobre reforma trabalhista nesse nível de profundidade. E é como se a CLT fosse um deus É verdade. que não se pode mexer, porque aquilo é o direito do trabalhador. Como é que eu vou mexer no direito do trabalhador? Mas, cara, esse direito tem vieses, dificulta aumento de emprego muitas vezes, tudo isso. Então, assim, a gente precisa... Enfim, é uma situação, como você falou, não é uma situação fácil de se falar, é estrutural, né, e é muito complexa mesmo. Agora, aproveitando aqui, porque você tem de um lado a empresa que muitas vezes tem a dificuldade de contratar, de demitir, e aí você falou no início também que uma das questões o governo também tem que ter o objetivo de incentivar a educação, o investimento em qualificação. A gente fez uma pesquisa, o meu canal fez uma pesquisa para empresas de cobrança, perguntando uma série de coisas. Essa pesquisa vai ser divulgada num webinar que vai ser no mês que vem, lá em novembro, e a gente vai estar divulgando todo o resultado, mas dando alguns spoilers, né? Quando a gente pergunta da dificuldade maior das empresas hoje de cobrança, uma das coisas que mais são destacadas é a contratação de mão de obra qualificada, o próprio treinamento dessa galera e a retenção dessa galera. E aí a gente vê, fala, pô, mas a gente tem uma taxa de desemprego alta, pô, mas tá um monte de gente aí procurando, e às vezes a gente vê as empresas do outro lado procurando recursos também, e aí a gente não consegue casar a necessidade da empresa e o recurso qualificado. Essa é outra questão no Brasil que é estrutural e que a gente também não vê. Por exemplo, eu tenho falado muito, mas, cara, trabalhar na área de cobrança é uma profissão, é a minha profissão, eu tenho 30 anos nesse mercado. Por que a pessoa não pode começar trabalhando num call center e virar um gestor? Não, ele vai trabalhar no call center para pagar a faculdade, aí em dezembro ele viu que o varejo lá tem uma vaga de vendedor que paga uma comissão melhorzinha, ele vai lá, pula para lá e pinga, pinga, pinga. Então, assim, existe uma dificuldade do pessoal entender a educação, o planejamento, o trabalho. Isso é crítico também no Brasil. Tem toda a razão também, Helena. É mais sério ainda, então. Você vê que a coisa é mais profunda, porque o que você está descrevendo é um fenômeno que já acontece hoje, né? Essa falta de qualificação. Você tem demanda, né, de emprego que não encontra oferta adequada, né? E isso para empregos que a gente está falando que não são às vezes dos mais básicos. Exatamente. básicos, simples, etc., que não exige grandes qualificações. Imagine o cenário daqui para frente, onde você vai ter uma sofisticação cada vez maior, né, de empregos cada vez mais baseados em Técnicos. tecnologias, em uso de técnicas mais avançadas, etc. E aí vai ficar cada vez mais difícil você encontrar pessoas que tenham essa qualificação. No mundo de TI também é isso. Hoje já há uma defasagem enorme. A demanda hoje por profissionais de tecnologia da informação é muito maior do que a oferta adequada. As faculdades não estão dando conta de entregar, e mesmo os profissionais que são contratados têm que ser retreinados muitas vezes, porque eles não vêm com a qualificação adequada. Tem esse aspecto. Então, a história da formação que você falou, da educação, formação, desde a formação geral até a formação técnica e a especializada, né, daquela atividade, daquele segmento, etc., é uma coisa que está muito mal resolvida ainda para a nossa realidade. Então, aqui estamos tocando num assunto aqui complexo, um dos assuntos assim difíceis, nos assuntos estruturais, mas são daqueles assuntos que podem mudar o nosso futuro, né? Mudar o Podem futuro, melhorar sem a nossa dúvida. realidade do futuro. Então, tem que ser visto, tem que ser lidado. E que não adianta, né? E eu acho que uma coisa que eu percebo, a gente, infelizmente, eu estava conversando, fiz uma entrevista aqui com 2 brasileiros que moram nos Estados Unidos, e um deles me falou uma coisa assim muito, muito forte. Ele falou: você sabe qual é uma grande diferença entre os Estados Unidos e o Brasil? Aqui no Brasil, a gente tem projetos de governo, aonde em outros países existem projetos de país. Então, assim, um governo pega 4 anos, às vezes 8,
e quer fazer o caminho deles. Eu estava vendo uma propaganda agora do governo atual, aí estava lá, organização e reconstrução, né? O lema do governo. Eu falei, mas É isso reconstruir aí. o quê? Todo mundo sempre tem que entrar aqui e querer reconstruir do seu jeito, querer fazer do seu jeito. A gente não tem um plano de país. Que assuntos como esses que a gente está falando são assuntos que não são de governos, são assuntos que são de países, né? A educação, toda a parte trabalhista, né? Não é de um governo fazer isso. Isso tem que ser um projeto de país. E, infelizmente, a gente acaba sempre mudando de 4 em 8 anos, mudando de fonte aí. É como nos Estados Unidos, democratas, republicanos, essas coisas todas. Acontece em todo lugar do mundo, mas eu acho que a gente ainda peca muito na maturidade de que país efetivamente a gente quer construir para o futuro. Você tem toda a razão. É o nosso curto prazismo, né? Quer dizer, a gente fica olhando para as coisas de maneira muito imediata, fica olhando para o horizonte da próxima E esses eleição. assuntos não são imediatos, né, Bonner? A gente está falando Pelo aqui, são contrário, muito pelo contrário. pelo contrário, tem que plantar, né? Tem que preparar o terreno, tem que semear, tem que plantar, etc. Tem que regar e preparar para colher isso ao longo do tempo. Quer dizer, são aqueles assuntos mais sérios, mais estruturais, etc. E você tem razão, não é só projeto de governo, projeto de governo não dá conta disso. Projeto de Estado já começa a abordar isso, mas é mais do que Estado, é projeto de país, como você País, falou. Ou seja, efetivamente. porque é algo que tem que juntar não só o Estado, mas tem que juntar também a iniciativa privada, tem que juntar a Exato. sociedade, tem que estar Porque não todo é só o mundo. governo, né? Não é só o governo responsável. Exatamente, Esse é o não é só ponto. um lado da Perfeito. história. Não pode deixar só isso por conta do Estado, né? Isso é uma atividade que envolve toda a nação. Então tem que envolver todos os brasileiros, sabe? Nessa priorização. O que a gente quer, né, para o Brasil no futuro? Né? O que a gente quer priorizar? Né? Então, se a gente priorizar as coisas que realmente façam sentido, e essa é uma delas, a gente pode certamente construir hoje alguma coisa melhor para o futuro, seja para nós mesmos, seja para os nossos descendentes, seja, enfim, para as próximas gerações, etc. Mas se isso não for feito adequadamente, a gente vai ficar enxugando gelo, A né? vida Vai inteira. continuar falando e esses assuntos vão ficar eternamente sendo pautas de discussão e de lamento, né? Por que não fez e por que não faz, etc. E quando será que vai fazer, etc. Mas, enfim, não percamos a esperança de que a Eu gente acho que mude o tom da nossa conversa aqui e a gente passe a dar prioridade ao que realmente é prioritário. essa última coisa que você falou, de não perder a esperança, é o mais Uhum. importante de sempre, né? Eu acho que, cara, não dá para a gente esperar o outro fazer. Eu acho que cada um de nós aqui, seja quem for, tem o seu papelzinho, é uma engrenagem desse processo todo, e a gente tem que sempre que acreditar e ter a certeza que a gente pode fazer dentro do nosso ambiente, dentro do nosso mundo, algo que vai juntar com todo esse processo e criar um mundo melhor, um país melhor, seja para. Eu sempre costumo dizer, né? A gente acho que tem a obrigação de sempre procurar num dia fazer alguém sorrir, né? Fazer alguém poder ter uma Fantástico. alegria, porque, cara, o mundo já é tão cheio de coisas muitas vezes negativas, né? Que se a gente entrar nessa vibe, a gente acaba ficando mais um que vai ficar também reclamando da vida, né? Então a gente, claro, tem hora que a gente reclama, eu reclamo da minha vida, eu tenho minhas agonias, meus demônios, mas eu aqui nesse momento eu quero sempre deixar claro que, cara, a gente tem que ir para frente, tem que estar motivado, tem que fazer a nossa parte, não esperar dos outros, fazer a nossa parte, porque aí, se cada um fizer a sua parte, esse país vai ser muito melhor, eu não tenho dúvida. E vamos E pegar os aí, bons exemplos, né, Tambeline? A gente tem bons bons exemplos, né, que exemplos. contrariam, digamos, a tendência geral negativa, etc. Quando você pega em educação, você vê um estado do Nordeste e com índices Sem dúvida. socioeconômicos atrasados, como é o caso do Ceará,
tem um destaque em educação, no Exato, PISA, em outras avaliações, etc., que é uma coisa que não foi da noite para o dia, foi uma coisa foi pensada, foi exato. estruturada, foi trabalhada, e aí toda uma parceria que eles têm com o ITA, etc., para ter uma formação de alto nível, etc. Então, coisas desse tipo, e como essas tem outras aqui e ali, etc., Sem toda dúvida. essas ações que mostram que são contra-exemplos, né? São exemplos positivos, etc., eu acho que nos alimentam também, nos fazem Sem dúvida. pensar que há esperança e de que essa esperança pode se tornar realidade, que não é só um desejo. Muito bom. Boanerges, queria te agradecer mais uma vez. Cara, prazerzaço falar com você. Se eu pudesse, a gente fazia uma dessa todos os dias. De coração. Conte comigo, Tambelini, um prazer De... enorme para mim também. Legal, cara. Que te agradeço. Acho que a gente fez aí todas as introduções, definições e até conclusões aqui. Então, cara, queria só te agradecer. Se você quiser deixar um recado final aí, fica à vontade. Então, meu recado é: o Brasil tem jeito, tá? E o jeito está na nossa mão. Não está Nossa na mão. mão de governo, não está na mão da empresa, não está na mão de A, B ou C, está na mão de cada um de nós. E se cada um de nós fizer a sua parte, e primeiro tomando consciência, né, do seu papel como cidadão ativo e transformador, a gente vai tornar esse país um lugar muito melhor de se viver. É isso. Maravilha. Maravilha. De novo, de coração, cara, meu, muito obrigado para você. E, cara, você que está assistindo aí, não deixe de compartilhar o vídeo, curtir, assinar o canal. Esse vídeo aqui ficou nota 1000, então eu vou fazer bastante propaganda que eu quero que vá para muita gente assistir. Valeu, galera. Obrigado aí e até a próxima. Fico muito contente. Um abraço. Mais de 60 milhões de horas de conversas são registradas por contact centers todos os dias. Como extrair inteligência de tudo isso? É aí que entra o DTS da Deep, a solução Speech Analytics capaz de ouvir, compreender, analisar e categorizar todas as interações por voz de sua empresa, as transformando em dados passíveis de ação, mensuráveis e ranqueáveis. O DTS identifica reclamações, dúvidas e dificuldades enfrentadas pelos seus clientes ao mesmo tempo que avalia a qualidade do atendimento em tempo real, automatizando o scorecard do atendente, o NPS, e ampliando a amostragem individual das fichas de monitoria, reduzindo custos com mão de obra. O DTS interpreta sentimentos e emoções na voz dos interlocutores, disparando ações imediatas capazes de reprimir irregularidades e prevenir desistências. Coleta informações que normalmente não seriam tabuladas, personaliza a experiência do cliente, identifica tendências e padrões, oportunidades de upselling ou cross-selling e muito mais. Transforme conversas em resultados com o DTS Deep.